Boa tarde, pessoal do Divulga Jovem. Hoje estamos entrevistando o professor Jaziel Guerreiro Martins, que é diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, doutor, conferencista, palestrante e avaliador do MEC. Boa tarde, professor. Boa tarde, Renan. Prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é meu estar aqui. Obrigado. O professor, além de diretor da faculdade, é também avaliador dos cursos de teologia do Ministério da Educação. E certamente já entrou em contato com várias instituições nas quais, além do curso de teologia, há também outros cursos que nós do meio evangélico chamamos muitas vezes seculares, né? Mas eu gostaria de saber do senhor, qual essa experiência que o senhor tem de entrar em contato com outros cursos, aliás, com cursos de teologia em outros ambientes de instituição. Qual que é a ideia que o senhor vê, aliás, como os acadêmicos de outros cursos enxergam o curso de teologia hoje? Ou como os alunos de outros cursos e professores veem o curso de teologia? Muito bem. Nós temos algumas faculdades que possuem apenas o curso de teologia. E temos, por exemplo, centros universitários, universidades, que, além de todos os demais cursos, têm também o curso de teologia. Quando a teologia foi reconhecida no Brasil como ciência em 99, em outros países, a teologia e a filosofia foram as primeiras ciências criadas nas universidades. E no Brasil, infelizmente, ela só veio a ser reconhecida no meio acadêmico em 1999. É óbvio que no começo houve muito preconceito com relação à teologia. E muita discussão do fato dela ser ciência ou não. No entanto, atualmente, 16 anos depois, pode-se verificar que ela se tornou uma cadeira importante de um centro universitário, de uma universidade, como qualquer outro curso. E a teologia... havia um certo preconceito de que a teologia era para fazer proselitismo, converter as outras pessoas, e também era aquele negócio de formar pastores e padres. E a teologia, neste sentido, ela tem mudado um pouco a sua área de atuação. Lógico que ela tem um dos objetivos de formar pastores, padres, enfim, pessoas para o ministério religioso. Mas também alargou-se muito, porque a pessoa que se forma em teologia, ele vai ser um agente social, ele vai trabalhar em comunidades, ele vai ser um melhor cidadão, ele vai ter a oportunidade de trabalhar em escolas, estabelecer ONGs, enfim, não é somente aquele trabalho eclesiástico. Então, alargou-se a questão do entendimento do que seja um curso de teologia. Então, de um preconceito, passou-se para uma abertura muito maior, haja vista que muitos professores que dão aula em outros cursos também dão aula em teologia. Por exemplo, as disciplinas de filosofia, vem um professor da área de filosofia. Disciplina de metodologia da pesquisa, vem alguém de uma outra área. Pedagogia, vem alguém da pedagogia. Sociologia, vem alguém da sociologia. Então está havendo uma interação. E algumas disciplinas que são comuns, às vezes são feitas juntando turma de teologia com filosofia ou sociologia, enfim. E então já está muito mais aceita, não só pelos alunos, quanto pelos professores e também pelo próprio Ministério da Educação. Legal. E nesse movimento que vemos no Brasil hoje, cada vez mais nossa população está buscando o ensino superior, nós vemos que os cristãos também estão se inserindo cada vez mais nas faculdades. Mas muitas vezes, quais seriam as dificuldades que o senhor aponta que um cristão comprometido teria ao desenvolver pesquisa? Principalmente com relação às pessoas, aos acadêmicos de seu meio que não têm essa mesma visão, que não têm a mesma fé. Quais seriam as dificuldades que um cristão que quer realizar uma pesquisa séria enfrentaria? Esse é um problema
que quando um jovem ingressa em um curso, seja ele de medicina, farmácia, odontologia, ou nas áreas humanas, ele vai enfrentar algumas barreiras, porque quando ele se identifica como cristão, então as outras pessoas vão achar que ele é um ignorante, ou que a questão da fé é algo já do passado. Nós estamos em um período pós-religioso, é um período pós-moderno, é uma hipermodernidade em que, para muitos, a religiosidade ou a fé não combina com o processo acadêmico ou científico. Pelo contrário, esses alunos, eles têm, pelo fato de lerem desde cedo as escrituras e outros materiais referentes à Bíblia, eles têm uma capacidade, até certo ponto, elevada, acima da normalidade. Então eles começam a se destacar e aí as pessoas começam a perder aquele preconceito. Obviamente que os preconceitos maiores que existem é pelo fato de o povo não conhecer o que seja um cristão, um protestante ou um evangélico de verdade, por causa da visão que eles têm de alguns grupos que se apresentam na televisão como sendo evangélicos. Então, grupos que não são nada acadêmicos, grupos que só pensam em dinheiro, grupos que só pensam em mídia e não trazem um acréscimo para a população. Mas quando alguém se mostra como um cristão que é preocupado com o meio ambiente, que é preocupado com as questões políticas, econômicas e sociais do país, que é uma pessoa inteirada na sociedade e tem uma cosmovisão abrangente, esse não terá dificuldades e também não enfrentará nenhum problema em relação a perder, entre aspas, né, a sua fé ou abandonar o Evangelho de Jesus Cristo, porque é alguém que já está plenamente pronto e preparado para isso. Legal. Então seria esse o modo de um cristão sério se envolver nos seus estudos, se envolver na sua pesquisa, na vida de seu curso, sem perder a qualidade de sua vida devocional, sua vida espiritual, né? Como pode um cristão participar de um ambiente que cada vez mais deixa Deus de lado, como é o da universidade, sem trair a sua própria consciência, sem sentir que está traindo as suas convicções? Eu entendo que ciência e religião, ou ciência e fé, não são antagônicas. Elas se complementam. Elas têm verdades a serem apresentadas e que uma pode perfeitamente ajudar a explicar a outra. O problema é que no mundo que nós chamamos secularizado, o pessoal acha que ciência é uma coisa e fé não tem nada a ver e é algo antagônico, ou seja, algo contrário à ciência. Porque ter fé é coisa de ignorante, é coisa de quem não conhece. Mas, na realidade, aquele que vai estudando, que vai conhecendo e que vai se aprofundando, ele pode perfeitamente, ele pode de forma tranquila, crescer na sua área, se desenvolver, fazer as leituras e, ao mesmo tempo, manter uma vida reta, uma vida condigna. Porque o que as pessoas querem hoje não é ouvir aquele blá, blá, blá. O que as pessoas querem ver é uma pessoa que dê um testemunho de vida. Ou seja, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa ela é honesta, aquela pessoa ela é ética. O que ela tem de diferente? E não por aquele blá, blá, blá de chegar no primeiro dia de aula e querer converter todo mundo. Então aí ele já vai ficar queimado, né? Então a galera aí que entra na universidade tem mais que falar com a vida.
sendo honesto quando alguém propõe alguma coisa que é desonesta, algum tipo de brincadeira aos calouros que não são brincadeiras coerentes, né? E a questão de mentira, e várias outras questões que as pessoas vão percebendo que aquela pessoa tem uma seriedade. E estudar mesmo, mostrando que tem capacidade de ser um bom aluno, um bom estudante. E o cristão, ele tem capacidade de ser um dos melhores estudantes da sua turma. E por isso, esse testemunho, essa forma dele correr atrás, não ser preguiçoso como os outros, né? Sendo ético, não fazendo Ctrl+C e Ctrl+V lá do Google, lá da Wikipedia, né? Mas apresentando coisas sérias. Aí todos irão ver que ele é diferente, que ele batalha e que ele é honesto. Então isso vai fazer uma diferença e ele vai então demonstrar com a sua vida o que é ser cristão. E não aquele blá blá blá. O povo hoje não quer blá blá blá. Já estão cheios da televisão e desses televangelistas aí que nada tem a ver com o mundo cristão. Se dizem cristãos, mas na verdade eles trabalham contra o cristianismo. Legal. O professor Jaziel, além de diretor, além de palestrante também, ele é autor e escreveu alguns livros já, aliás, vários livros. Trouxe aqui alguns deles para que o senhor falasse um pouquinho conosco. Vamos aqui, Como Entender os Textos Mais Polêmicos da Bíblia, na edição dos Evangelhos Sinóticos, vai tratar lá de Mateus, Marcos e Lucas, mas também tem um especialmente dedicado ao Evangelho de João, Como Entender os Textos Mais Polêmicos da Bíblia, no Evangelho de João. Professor, por que teríamos que ter um trabalho todo dedicado só ao Evangelho de João? Muito bem. Os 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de sinóticos. Sinótico é uma palavra grega que vem de ótica, sim. Então, que esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma visão com relação à vida e o ministério de Jesus. E eles procuram seguir de uma forma cronológica o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava. Então, eles têm uma mesma visão, tanto que há vários textos que estão em Mateus e Marcos, estão em Marcos e Lucas, estão em Mateus, Marcos e Lucas, né? e estão em 2 deles. Né? Então é essa visão histórica. Já o Evangelho de João, ele tem não uma visão histórica, mas uma visão teológica. Ele é dividido em 2 partes. Lógico que tem antes um preâmbulo, uma introdução, onde ele fala a respeito do Logos, no capítulo 1, mas do capítulo 2 até o capítulo de número 12, nós temos 7 milagres que ele escolhe. E esses milagres não necessariamente aconteceram naquela sequência. O que acontece é que ele vai escolhendo os milagres para pregar ao povo judeu, sendo cada milagre, havendo em cada milagre uma interpretação teológica do autor. Então, o Evangelho de João é um evangelho teológico, não histórico. E do capítulo 13 até o final do livro, fala sobre a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, mais ou menos a metade do livro fala-se dos últimos dias que Jesus viveu com os seus discípulos, sua morte e ressurreição, o que não acontece com os demais evangelhos. Então esta seria a diferença básica. Os 3 primeiros narram de forma histórica e João narra de forma teológica. Já se pode perceber que no capítulo 2 de João, Jesus expulsa os cambistas do templo. E lá nos evangelhos que são históricos, isso acontece no final dos livros. Então, historicamente, isso aconteceu no final da vida de Jesus. Mas ele pega esse texto para mostrar teologicamente que Jesus é superior, maior, e Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e muito melhor que o judaísmo, né? A água do judaísmo que vai ser desenvolvida durante vários acontecimentos e milagres no seu evangelho. Legal. Nós temos também o livro mais recente lançado pelo professor, né? Uma biografia do diabo brasileiro.
Professor, lendo assim um pouco do seu livro, vendo aí a capa, a gente pode até ficar um pouco chocado, né? Uma biografia do diabo brasileiro. O que levou o senhor a desenvolver essa pesquisa nessa área? Muito bem. Nós temos em um Novo Testamento, especialmente, uma descrição do que realmente seja o mal e do que seja o diabo, o demônio, né? Então, obviamente que esse livro não está tratando desses aspectos das Escrituras Sagradas. Mas para lhe explicar, com o passar do tempo, a figura do diabo foi definida de acordo com os opositores do cristianismo. Lá pelo 8º, 9º século, a figura do diabo era a figura de um árabe, né, com barbicha e tudo mais, porque os árabes eram os inimigos do cristianismo. Então, quando se pintava o demônio ou o diabo, era a figura do árabe, dos islâmicos, né, que eram os oponentes ao cristianismo, onde haviam aquelas guerras, aquelas batalhas. Em um determinado momento, houve uma adoração, inclusive de pessoas que se diziam cristãs, a um certo deus chamado Baphomet. E esse deus tinha a forma de um bode, tinha chifres, tinha cascos. E esse deus Baphomet foi muito atacado pela igreja. Então a igreja, quando passou a pintar e a designar a figura do diabo, ficou então a figura do bode, que até hoje, em certos círculos cristãos, é esta figura que se tem do diabo. No caso do Brasil, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses tinham uma demonologia muito elevada, e quando chegaram no Brasil, eles não sabiam dizer se os índios eram gente, eram animais ou eram demônios. Então começou a haver o quê? Começou a haver uma demonização dos indígenas. Também quando chegaram os negros, que tinham aquelas músicas e aqueles rituais, esses negros e esses rituais eram considerados também como demônios ou agentes do demônio. E dentro do cenário brasileiro, cresceu muito a feitiçaria, porque as mulheres e os homens que eram bruxos e feiticeiros em Portugal eram trazidos para o Brasil. E aqui era chamado Quinto dos Infernos, daí que vem essa expressão Quinto dos Infernos. Então mandavam-se os bruxos, os feiticeiros, para o Quinto dos Infernos. E esses bruxos, esses feiticeiros, começaram a fazer as suas feitiçarias, as suas magias, e o diabo brasileiro foi tomando uma forma que é diferente, por exemplo, do diabo que se acredita na Argentina, do que se acredita no Chile e na própria Europa. Ou seja, o diabo brasileiro ele tem algumas peculiaridades que não se existem em outros povos, né? Então se diz acender uma vela para o santo e outra para o diabo. Então tem esses ditados aí que isso é tipicamente brasileiro. Então o que eu procurei desenvolver nesse livro foi a partir da descoberta dos portugueses, né, e com o catolicismo popular. O Brasil, por exemplo, era um país muito quente, então era praticamente um inferno, era um lugar onde o diabo morava, por causa dos enxames de moscas que presenciavam a missa e a Eucaristia, os padres diziam que aquelas moscas eram demônios, né? Então tudo o que se achava que vinha perturbar o sacerdote ou a igreja era algo demoníaco. Então é por isso que no Brasil as pessoas veem demônio em qualquer lugar, em qualquer parte,
e tudo é o demônio, né? Acontece qualquer coisa é o demônio, exatamente por causa dessa cultura que se formou em torno da colonização dos portugueses. E existem vários elementos no livro que são apresentados em que, por exemplo, o nome que foi dado ao Brasil era Terra de Santa Cruz, né? E aí mudaram para o pau-brasil. Então os padres começaram a dizer que até o nome foi demonizado, porque antes era a terra de Santa Cruz, que lembrava Jesus Cristo, e aí virou pau-brasil, porque era um pau vermelho que lembrava, um braseiro que lembrava as chamas do inferno, né? E vários outros detalhes que foram então incorporando certos aspectos que tornou o diabo brasileiro naquilo que hoje algumas igrejas aí, até ditas evangélicas, estão proclamando, mas que não tem nada de bíblico, não tem nada de neotestamentário, é um diabo formulado pela cultura brasileira. Então ele é mais aculturado do que propriamente interpretado das Sagradas Escrituras. Ótimo. Bom, pessoal, então é isso aí. Ficam as recomendações, os livros do professor Jaziel. Nós agradecemos, professor, o seu tempo. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. E que Deus abençoe você, galera, que está pensando em seguir para essa vida acadêmica. Que essas orientações venham te acompanhar nos seus estudos e que você possa fazer tudo para a honra e glória de Deus.